A paz, amados irmãos. Hoje eu quero trazer aqui uma reflexão. Fica em Jeremias 29, do versículo 4 ao versículo 11. Eu não vou ler, apenas procurem comigo também. Jeremias 29, do 4 ao 11. Assim como Israel também enfrentava dias em que tudo parece contrário, nos mostra o texto, crises financeiras, lutas familiares, problemas emocionais, ambientes instáveis e sonhos que também pareciam distantes. Mas mesmo assim vemos que Deus instruiu o seu povo no exílio. O Pai também nos mostra como viver hoje. Se olharmos aqui à base das Escrituras, nos mostra como viver hoje. Com fé e esperança. Isto é as duas medidas que devemos usar nos tempos de hoje. Fé e esperança. Mesmo quando enfrentamos tempos que aos nossos olhos são desfavoráveis, o Pai, Ele nos ensina a mantermos a nossa fé e a nossa esperança nele. O versículo 5 e 6, ele começa a dizer que o Pai começa a dizer que construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem às suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. A primeira coisa que eu posso perceber nestes dois versículos é que o Pai nos chama a continuarmos vivendo. Em tempos difíceis, a nossa tendência é parar tudo. Uma situação grave, uma situação de saúde, uma situação financeira, uma situação em que somos obrigados a mudar de país, e nós paramos tudo e colocamos os nossos sonhos na gaveta, adiamos os nossos projetos e adiamos viver tudo isto. Normalmente costumamos dizer, como é que eu posso dizer? Vou esperar dias melhores. Mas o Pai, Ele nos chama a continuarmos a viver agora. Mesmo que as condições pareçam ruins para nós à primeira vista, o Pai nos manda viver. Continuem a viver. Continue a trabalhar, continue a sonhar, continue a cuidar da família, continue a servir, continue a plantar sementes. O Pai usa a nossa fidelidade no presente para esperar num futuro melhor. Este é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês sobre esta pequena reflexão. Continua a viver. Não interessa o momento que estás a passar agora. Tu tens um Pai que Ele não desiste de ti. Tens um Pai que Ele jamais abdica dos teus sonhos. Ele te ouve. Ele quer que tu tenhas um relacionamento com Ele. O segundo ponto é o versículo 6, que diz muito bem: multipliquem-se e não diminuam. Multipliquem-se e não diminuam. Multipliquem-se e não diminuam. O Pai está a dizer: continua. Não penses que é o fim. Não colocas os teus problemas à frente de tudo e te levas a pensar que é o fim da estrada para ti. Tempos desfavoráveis, eles nos pressionam a diminuir. É sempre assim. Diminuir a nossa fé, diminuir o nosso entusiasmo, diminuir o nosso amor, diminuir os nossos planos, diminuir a nossa visão. Mas o nosso Pai, Ele nos diz: não diminua. Não permita que o medo faça você conduzir quem você é ou o que Deus colocou em suas mãos. Cresça espiritualmente. Fortaleça a sua família. Desenvolva os seus dons espirituais. Avance mesmo com limites.
A fé, ela não escolhe diante da crise, ela cresce nela. O deserto não é um lugar de vivência, é um lugar de passagem. Não pare no deserto. Não diga que é o fim quando está no deserto. Não diga que é ali que Deus quer que tu estejas, no deserto. Não. Não pares, continua a viver. Multiplica-te e não diminuas. Em todos os aspectos. Quando o Pai fala em multiplique-se e não diminua, não é só a nível de herança familiar, hereditária. Não, em tudo. Em tudo. No amor, na fé, no entusiasmo, nos dons, nos seus planos, na sua visão. Não diminua. Deus colocou em suas mãos. Cresça espiritualmente. Cresça espiritualmente. Fortaleça a sua família. Amém? O terceiro ponto que eu vejo aqui, o versículo 7. O versículo 7 ele diz: busquem a prosperidade da cidade para a atual. Da cidade para a atual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Amém? Busque a prosperidade. O versículo é bem claro. Orem ao Senhor em favor dela. Orem ao Senhor em favor dela. Às vezes estamos em lugares ou situações em que a gente não escolhe. Isso é um fato. Dia após dia a gente se coloca em situações e lugares que a gente não escolhe estar. Muitas vezes isso acontece. Um trabalho difícil, uma fase mais tensa, a nível familiar, a nível de financeiro, seja um ambiente complicado, seja qual for. A tentação é reclamar e desejar sair sempre. Sempre. Essa é a nossa tentação. A nossa mentalidade pecaminosa, o nosso lado humano nos chama a reclamar e a desejar sair sempre. A nossa carne pede isso. Mas o Pai, Ele nos chama a ser bênção onde a gente está. Orar pelo nosso trabalho, pela nossa cidade, pela escola dos nossos filhos, pela nossa família. Amém? Orar. Por tudo. Por tudo. Nós temos um Pai que Ele coloca a mão em tudo. Basta a gente pedir, basta a gente orar, basta a gente falar com Ele. Às vezes falamos com tanta gente sobre os nossos problemas, sobre a situação em que estamos a passar. Muitas vezes até dizem: ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu trabalho. Por que não nós oramos por tudo isso? Por que não nós não oramos pelo nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa escola, para o nosso lado financeiro, por tudo? Deus, Ele conecta a sua prosperidade à sua postura de fidelidade, onde Ele te plantou. Se estás em Portugal, é aqui que Ele quer que tu estejas. Se estás no Brasil, é aí que Ele quer que tu estejas. Se estás na China, é aí que Ele quer que tu estejas. Mas ora pelo sítio onde você está. Sai da tua tenda. Sai da tua tenda. Sai da caverna. Deixa que Deus te oriente para o lugar que Ele te chamou. O quarto ponto, no versículo 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos de vocês, que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Versículo 8 e 9. Ele nos dá este ponto. Não se deixe enganar pelos que profetizam mentiras. Hoje também existem vozes que nos confundem. Mensagens torcidas, promessas vazias,
Espiritualidade sem fundamento bíblico é o que mais vemos por aí. Há sempre alguém que promete atalhos, facilidades e caminhos sem cruz. Mas ontem vimos, e foi muito forte, que a nossa cruz não é diferente do nosso amado Jesus. Todos temos que a carregar, se queremos segui-lo. O próprio Jesus, ele disse: larga tudo, pega da tua cruz e segue-me. Tempos difíceis pedem discernimento espiritual. Não seguir por qualquer voz. E se és um novato na fé, procura quem sabe da palavra. Não se deixe levar por expectativas ilusóricas. Uau! Agora, se eu fizer isto, eu vou ter muito dinheiro. Se eu fizer isto, eu não vou ter doença. Se eu fizer aquilo, eu vou ser próspero em minha casa. Firme-se na palavra. Permaneça em Deus e mantenha a distância de qualquer ensino que não tenha base bíblica. Base bíblica. Tudo é firmado na palavra do nosso Pai. Tudo. Não se deixe enganar. Por muito mau é o tempo em que estamos a passar. Último ponto. No versículo 10 e 11. Diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Permaneça firme na verdade de que o Senhor cumprirá a sua promessa. Permaneça firme na verdade de que o Senhor cumprirá todas as promessas da sua vida. Lê a sua palavra. As promessas do Pai são tão infindáveis, são tão poderosas, tão cheias de verdade, que é impossível não creres naquilo que o Pai tem reservado para ti. Permaneça firme nessa verdade que é a palavra do Senhor e no seu cumprimento. Permanece firme quando as coisas parecem impossíveis. Não te deixes enganar pela voz humana. Maldito o homem que confia no homem. Confia no teu Pai, no teu Deus. Ele não te engana. Ele tem tudo o que tu precisas. Nestes tempos difíceis, que tentam cancelar os planos de Deus. A crise, ela não altera a promessa. Deus continua a escrever a história, mesmo quando não entendemos o processo. Aquilo que Jesus está a fazer neste momento, na tua, na minha vida, podemos ainda não perceber. Mas Ele, mais à frente, te vai mostrar o final de todo este processo. O que vemos no mundo hoje, podemos muito bem ainda não entender o que está a acontecer. Mas Deus tem um plano maior para todos aqueles que creem na sua palavra, na sua promessa. Fique firme. Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você está a passar neste momento. Deus tem planos maiores do que o momento que nós estamos a passar neste momento. O exílio, ele foi um dos momentos mais difíceis da vida do povo de Deus. Mas também um dos momentos em que Deus falou com mais clareza sobre a esperança e o futuro. Vemos isso, se vocês lerem para trás. Da mesma forma, os dias menos bons que enfrentamos hoje não são o fim,
mas um lugar onde Deus nos ensina, fortalece e nos prepara. Quando tudo parece contrário, Deus nos chama a continuar a viver, a crescer e a não encolher, a buscar a prosperidade onde estamos, a rejeitar os enganos e a permanecer firmes na promessa do Pai. Amém? Que Deus abençoe o vosso dia e que estejamos prontos para um dia de amanhã abençoado. Em nome de Jesus, fiquem com o Pai. Amém.